Muito bem, para falar conosco, para conversar agora, vamos receber o Marcos Yankee, coordenador do INSPER Agro Global. Bem-vindo, Marcos, aqui ao Hora H do Agro. É um prazer estar com vocês e com todos que estão aqui nos assistindo, ainda nesse momento sempre muito conturbado do mundo, né? Afetando commodities e afetando inflação e câmbio, etc. Vamos falar então sobre esse ambiente volátil que a gente vive. Sem dúvida, né, Marcos? E para começar, então, eu queria que você relacionasse, né, e explicasse todos esses fatores que estão impactando o agro no momento. Sabemos que são muitos, tem o tarifaço, conflito no Oriente Médio. O produtor deve estar atordoado, né, com tanta coisa, né, Marcos? Eu acho que tem fatores externos e internos, né? Eu até acho que nesse momento os internos são os mais preocupantes, né? Mas os externos já é uma onda que vem aí desde 2020, que tem a ver com a pandemia, tem a ver com as questões climáticas acontecendo com grandes desafios em vários países, tem a ver com as guerras, né? E agora a guerra Irã, Estados Unidos, Israel, né? Que realmente pode impactar o preço do petróleo, principalmente se em algum momento houver o fechamento do Estreito de Hormuz. Nesse momento a gente vê até que o petróleo caiu depois lá dos bombardeios, porque está havendo uma oferta maior do que a demanda, mas o nome do jogo desde 2020 é instabilidade, é volatilidade, né? É importante que as pessoas entendam que a gente viveu numa ordem internacional que foi se deteriorando com o tempo desde 1945 até mais ou menos 2008, na crise do Lehman Brothers, que foi a construção das instituições internacionais, ONU, OMC, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, o G20, o G7, né? E essa ordem internacional dessas instituições, ela entrou em colapso nos últimos 20 anos, e o Trump, ao assumir, ele ignora tudo isso, né? Ele faz um jogo direto, como fez agora em cima desse bombardeio sobre o Irã, como já vinha fazendo na questão Ucrânia-Rússia. Na verdade, o que nós estamos vendo hoje é um período de desordem internacional que em algum momento vai virar uma outra ordem que não é a que nós já vivemos. Então, essa guerra lá do Irã, hoje é uma guerra onde o Trump jogou pesado, né? E quer eliminar o problema nuclear. E isso, da forma como for conduzido, pode gerar ou não um aumento de petróleo, né? Porque você sabe que o petróleo sobe, ele mexe com todos os preços, ele é a commodity mais importante, né? Então, a preocupação central que deve existir da nossa parte aqui no Brasil, nem é tanto a parte de grãos ou carnes, mas é o preço do petróleo. É o que pode acontecer nesse ambiente de alta volatilidade, que por enquanto a gente não viu ainda uma subida muito alta, né? Porque parece que as coisas ainda estão sob controle. Nós tivemos o cessar-fogo, né, ao longo desta semana. A situação termina, né, na semana, uma situação num final de semana mais tranquilo de fato. Mas ainda falando nesse cenário aí, de muita especulação também, como é que fica a situação? Está valendo mais a pena negociar no mercado futuro ou agora no físico? Bom, primeiro eu não acho que o cessar-fogo é permanente, certo? Eu acho que essa guerra ela ainda vai ser duradoura, e principalmente a guerra Estados Unidos-China, que aí no caso de produtos do agro é a mais importante para a gente, né? Porque enquanto você tiver uma diferença tarifária grande, né? Como a gente está vendo ainda nesses produtos que o Brasil e os Estados Unidos exportam para a China, que são basicamente os grãos, o algodão e as 3 carnes, né? Nesses produtos não há ainda um acordo tarifário, e isso pode causar vantagens ou desvantagens de um lado ou do outro, né? Então, digamos, existe uma volatilidade nas commodities agrícolas, no preço do petróleo, né, no preço da energia de maneira geral. Obviamente, também existe inflação e taxa de câmbio, né? Então, essas variáveis todas exigem que o produtor preste muito mais atenção nos aspectos da comercialização, né? O produtor tradicionalmente olhava mais para a produção, os riscos da produção. Hoje ele tem que estar muito atento nos riscos de comercialização, fazendo o seu hedge,
garantindo o seu custo, né, através desses preços, aproveitando esses momentos que os preços ficam mais altos, que sobem, né, e aí garantirem realmente a sua comercialização, né, porque esse é um aspecto que desde 2020 muita gente errou, né, e errou porque realmente a gente perdeu os parâmetros, né. Quem é que sabe dizer o que vai acontecer com a taxa de câmbio daqui a um ano, por exemplo? Né? É muito difícil de você conseguir entender, porque muita coisa pode acontecer nesse período que são variáveis incontroláveis. Então, isso exige que o produtor procure garantir a sua renda e faça o que for melhor em termos de relação de troca, né? Por exemplo, se a gente tem um problema maior com essa guerra, isso afeta o preço de fertilizantes, né? Ou afeta o preço do diesel, né? Que são preços essenciais para o produtor no momento do plantio de uma nova safra, né? Então, eu acho que essa precaução na comercialização é super importante. Porque é uma sequência, como você bem disse, né, de acontecimentos mundiais, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, Israel. Então, é uma sequência, né, que o produtor vai enfrentando e a cada situação, até falando ainda dessa volatilidade cambial, como é que também pode dificultar o planejamento econômico das empresas brasileiras que dependem justamente aí do comércio exterior? Então, eu acho que a gente tem uma vantagem no agro, que é o fato que a gente tem mercados fora do Brasil, portanto, quando a conjuntura do Brasil vai mal, cresce pouco, como tem acontecido, a gente tem a oportunidade da exportação. A gente sabe que o driver de crescimento do agro brasileiro é a exportação, é o mercado mundial, é a segurança alimentar global, né? Esse é realmente o driver mais dinâmico e ele permite que o produtor consiga redear o seu produto em moedas estrangeiras, né? Então, a gente percebe que esses produtos que estão focados na exportação conseguem, né? Você consegue fixar preço e fixar dólar, né? E aí garantir, ou pelo menos chegar numa renda. É claro que a gente vê muita volatilidade. Os últimos anos, a gente foi da euforia ao desespero. Mas veja só, essa safra agora, Marcelo, vai ser uma safra recorde, né? Nós nunca fizemos esse volume de 335 milhões de toneladas de grãos, vamos fazer 172 milhões em soja, vamos fazer 115 milhões de toneladas em milho safrinha, né? Estamos com um abate extremamente alto de bovinos, estamos recuperando a avicultura em função do controle que foi muito bem feito da gripe aviária, né? Então, quer dizer, a gente está em um ano que o agro está contribuindo com um crescimento de 2 dígitos no PIB do país, safra recorde e vai ser exportação recorde, né? Nós vamos passar de 180 bilhões de dólares na exportação, principalmente em função do crescimento dos volumes de produtos exportados, né? Então, isso mostra que o agro brasileiro tem uma fortaleza, né? Consegue sobreviver em tempos de grande volatilidade. E talvez o que mais me assusta, o que mais me preocupa é a situação interna, sabe? Porque a situação externa, a gente tem que administrar esses problemas que estão acontecendo e deveria estar acompanhando de muito mais perto do que a gente está. Eu sinto falta que o nosso governo não tem uma estratégia de médio e longo prazo para lidar com esse novo mundo que a gente tem lá fora. Mas nesse momento o que eu estou preocupado é com a taxa de juros a 15%, né, que não cai, que afeta muito o agro, e a sana arrecadatória do governo querendo taxar os instrumentos agrícolas que foram tão importantes para que o setor ficasse mais independente, né, através de instrumentos como foram os LCAs, como tem sido LCAs, CRAS, FIAGROS, debêntures incentivadas. Esses instrumentos foram fundamentais para financiar a agricultura nos últimos anos e o governo agora tenta também arrecadar em cima deles, né? Então, eu acho que nesse momento a preocupação maior é juros, é plano safra, é seguro rural, né? São as variáveis internas. E as variáveis externas é saber lidar com a volatilidade do dólar, com a volatilidade do preço do petróleo, né? E aí você conseguir fixar a tua rentabilidade na medida do possível lá nos mercados internacionais.
E já pensando também na safra de soja, né, um dos nossos campeões aí nos produtos, quais ações, então, o produtor pode tomar agora para tentar diminuir esses possíveis aí impactos no mercado, Marcos? Não, eu acho que a safra já está dada, né? E é uma safra recorde, né? E talvez as dificuldades maiores nesse momento são o encavalamento da logística, né? Porque a gente tem uma logística que é bastante que apesar dos investimentos em multimodais, e atualmente já muita coisa sendo transportada por hidrovia e por ferrovia, a gente ainda tem um custo alto de logística e no momento que você faz uma safra recorde é isso que pesa muito no produtor, né? Agora, eu acho que agora é hora da gente ver a próxima safra, né? E aí sim, ah, ter muito cuidado com essas instabilidades domésticas e internacionais que a gente tem visto.